acho que tem poucas coisas no mundo que me fariam voltar a gravar vídeo pra esse canal, assim, do nada, sem qualquer contexto. E uma delas é o lançamento novo do Vitor Martins, que foi o que aconteceu essa semana. Se você não sabe quem é o Vitor Martins, ele é um autor carioca de romance meio jovem, LGBT. Ele escreveu 15 Dias, que vai virar filme, inclusive, tá vindo aí. 1 Milhão de Finais Felizes, Se a Casa 8 Falasse e Mais ou Menos 9 Horas. E ele é um dos meus autores favoritos. E aí, na sexta-feira, agora dia 10 de outubro, ele lançou o novo livro dele, que se chama Os Três Desejos de Eugênio. Mas antes da gente falar dos Três Desejos de Eugênio, a gente tem que falar um pouco sobre os outros livros do Vitor, pra ter um pouco de contexto de por que esse aqui é tão diferente dos outros, ao mesmo tempo que é tão Vitor Martins, e por que me deu vontade de vir falar sobre ele na internet. O Vitor, ele costuma escrever livros mais voltados para o público jovem, mas quando a gente fala que o Vitor escreve romances LGBT, a gente não necessariamente está colocando eles numa caixinha onde o fato da pessoa fazer parte da comunidade de alguma forma é o ponto de conflito principal do livro. Acho que o ponto que o Vitor traz bastante nas histórias dele é o conflito que isso gera fora do mundinho daquela pessoa, fora da bolha pessoal daquele personagem principal. Então, um conflito familiar, um conflito com amigos, alguma percepção da sociedade com essa pessoa e como que essa pessoa vai lidar com isso. E até agora, nas histórias que ele escreveu, isso foi ponto muito importante para o desenvolvimento do personagem e da história em si que a gente estava lendo. Junto com isso, a gente tem o fato de esse livro conter cenas explícitas entre o Eugênio, que é o personagem principal, e outros homens. Nem dá oi. Fala oi, Chico. Olá. Pronto, pode ir embora. Mas é isso. Esse era o padrão do Vitor até agora. Ele escrevia histórias que eram sobre conflitos relacionados à sexualidade e eram histórias um pouco mais jovens. E aí a gente já chega no lançamento, que é Os Três Desejos de Eugênio, quebrando todos esses padrões. O livro começa contando sobre o ano novo, sobre a virada do ano do Eugênio, e ele tá ali passando com uns amigos na praia e tal, e aí eles fazem uma brincadeira ali de fazer uma lista de desejos, tipo, de metas concretas que eles podem realizar durante o ano, e fazer ali uma competição saudável entre eles, de tipo, quem vai ser o primeiro a bater todas as metas desse ano. E aí o Eugênio define as metas dele, e ele vai passar o ano tentando atingir as coisas que ele se propôs a fazer naquele ano, que são fazer uma tatuagem, adotar um cachorro e arrumar um namorado. Conforme a história vai se desenvolvendo, obviamente ela vai focar bastante nessa questão, né, do arrumar um namorado, e aí que entram os personagens secundários, que são o Ricardo, que é um tatuador gostoso, que vai fazer a tatuagem dele, o Bernardo, que trabalha no abrigo de animais, onde o Eugênio adota o cachorro dele, e o Hugo, que é o vizinho novo dele, que é um mecânico de bicicleta, que aos poucos ele vai se entrosando ali no grupo de amigos do Eugênio e vira amigo dele também. Só que aí, conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo por que essas metas foram escolhidas e o que elas representam pro Eugênio como pessoa e como que isso impacta as outras coisas da vida dele que não são relacionadas a essas metas em si, né? Tipo, por que ele quer fazer uma tatuagem? Parece ser uma coisa tão boba falando assim, né? Pra, tipo, você colocar como sua meta do ano fazer uma tatuagem, ou adotar um cachorro, ou arrumar um namorado. E aí a gente vai entendendo que pro Eugênio é muito mais uma questão de se entender como pessoa adulta e o que isso implica na vida dele, do que necessariamente sobre as metas em si, sobre fazer uma tatuagem, ou adotar um cachorro, ou arrumar um namorado. E eu acho que aí entra a primeira diferença dessa história pros outros livros do Vitor, que é, em nenhum momento, o fato de o Eugênio ser um homem gay é um ponto crucial pra história, no sentido de criar algum conflito pra história. Ele é um homem gay, esse é um fato, e ele está se relacionando com outros homens, o Ricardo, Bernardo, Hugo, outras pessoas que são mencionadas durante o livro, e conflitos acontecem nessas relações, e ele tem questionamentos, e as pessoas tomam decisões que impactam a vida dele de algum jeito específico, e isso cria outros conflitos dentro dele, mas em nenhum momento o fato de ele ser um homem gay, é motivo desses conflitos. Ele não questiona a sexualidade dele,
ele não... As pessoas que se relacionam com ele não questionam, não fazem disso ser um problema de alguma forma. E o tempo todo isso é tratado com uma normalidade muito grande, assim. É sempre uma coisa muito natural. É só mais uma característica do Eugênio. Ele é um homem branco, que tem bigode, e ele é gay, e ele é designer, e ele gosta de comer pão de queijo de manhã. E eu acho que isso, de certa forma, é um traço do Victor e das histórias que ele conta, essa diversidade tratada de uma forma natural. Todos os livros dele são sobre pessoas muito diferentes, assim. Óbvio que existe o padrão da maioria das histórias serem sobre homens que se relacionam com homens de alguma forma, mas sempre tem personagens diversos nas histórias, e em nenhum momento isso parece ser uma coisa que ele tá só ticando caixinhas de diversidade pra fazer ali o bingo da diversidade. É sempre tratado de uma forma muito natural. E nessa história do Eugênio, além de ser uma coisa natural dele, também não é usado como conflito. Ele não tem conflito com a família dele, ele não tem conflito com os amigos dele, ele não tem conflito interno sobre gostar de homens. É só mais um dia na vida do Eugênio em que ele vê homens bonitos na rua e ele acha os homens bonitos, e é isso. E eu acho que isso leva para o segundo ponto de diferença desse livro para os outros livros do Victor, que é justamente o fato de ser um livro adulto. A sexualidade do Eugênio é tratada como um ponto natural, tanto na questão dos conflitos, como também nas cenas explícitas que existem. Ele explora coisas diferentes e existem descrições mais explícitas do que tá acontecendo. É tudo parte natural da história. Nada tá ali só por estar ali, pro Victor poder ticar uma caixinha de ai, beleza, agora eu sou autor de livro adulto, ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Todas as decisões que os personagens tomam são feitas com propósito e você entende qual é o propósito e elas fazem sentido dentro da construção da história. Eu acho que meu ponto favorito no livro todo, na real, é que a história é um romance que não é necessariamente um romance. Quando... Essa parte feita spoiler, se você não quer saber absolutamente nada sobre o livro, vai para uns minutos pra frente, vou botar na minutagem aqui. Mas quando a história começa a se desenvolver e a gente começa a entender mais por que o Eugênio escolheu essas metas como as metas de ano novo dele, a gente começa a perceber que, na real, toda a questão dele é com essa crise de estar mais próximo dos 30 do que dos 20 e dele começar a se entender como uma pessoa adulta de verdade que tem que tomar decisões que vão impactar a vida dele a longo prazo e não só viver mais como um jovem adulto de 20 e poucos anos, como ele viveu até aquele momento. E eu acho que o jeito que o Victor traz isso pra história é tão delicado, mas ao mesmo tempo ele coloca o Eugênio como numa posição tão vulnerável pra abrir essas questões e pra ser honesto com ele mesmo, que faz você pensar sobre a sua própria relação com o momento de vida que você tá. Talvez eu tenha me identificado muito porque eu tô nesse momento de estar com 27 anos mais próxima dos 30 do que dos 20, mas eu acho que ele traz reflexões de uma forma que, na minha percepção, não importa em que momento da vida você tá, você pode tirar alguma coisa daquilo, de alguma forma. E eu acho que, de novo, entra no talento do Victor de escrever coisas com esse equilíbrio muito difícil de atingir entre fazer as coisas de uma forma leve, mas que ao mesmo tempo você explora esses temas com a intensidade que eles precisam ser explorados para fazer o seu leitor receber essa mensagem do jeito que você quer que eles recebam. Eu acho que o Victor tem um talento muito especial para fazer esse tipo de coisa e para trazer essas discussões um pouco mais intensas, sem fazer o livro perder a leveza que ele tem em outros momentos. Acho que junto com isso, uma coisa que eu amo, que é 100% marca registrada do Victor, é como ele constrói pessoas reais. Eu já falei um pouco sobre a questão de diversidade, né, que ele traz pessoas muito diversas, mas eu acho que quando o Victor escreve essas pessoas, ele realmente te passa essa sensação de que elas são pessoas que existem no mundo real, tipo... Eu sinto que se eu sair do meu apartamento agora, eu posso encontrar o Eugênio na rua, na padaria aqui na esquina, comprando pão de queijo pra tomar café. E ele traz isso de uma forma, tanto nessa leveza, nessa
normalidade que ele explora a sexualidade, as questões de diversidade de cada pessoa, quanto com as questões pessoais mesmo. O Eugênio mesmo, ele tem uma relação muito particular com família, e isso é trazido como fatos do personagem dele. Em nenhum momento você sente que aquela construção do personagem está sendo feita puramente para que o personagem tique uma caixinha de alguma coisa. Os traumas que o Eugênio tem com família, por exemplo, em nenhum momento você sente que aquilo foi feito com o objetivo de fazer ele tomar uma certa decisão. É exatamente o contrário. Por exemplo, quando o Eugênio ele toma certas decisões ou ele fala certas coisas no livro, você entende que ele tá fazendo aquilo por conta da pessoa que ele é, por conta da relação que ele tem com a tia Margarida, por conta da história de vida dele quando ele saiu de Santos e foi morar em São Paulo, ou por conta de, sei lá, do gosto que ele tem por pão de queijo no café da manhã. Em nenhum momento a história te passa a sensação de, por exemplo, vou colocar essa história trágica relacionada à família porque eu preciso que ele tenha este problema com permanência, assim, no geral. É realmente uma pessoa real tomando uma decisão baseada na história de vida dela. E eu acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer, principalmente se você tá escrevendo um livro único. Você não tá escrevendo uma série de livros que você tem tempo pra desenvolver esse personagem na página junto com o seu leitor. E eu acho que o Vitor é muito talentoso quando se trata de construção de personagens, que todos os personagens dele, tanto nos Três Desejos de Eugênio quanto nos outros livros que ele escreve, todos os personagens passam essa sensação de personagem real. E eu acho que isso é uma coisa que me faz voltar tanto pros livros dele e querer reler e querer recomendar pra todos os meus amigos e querer voltar a fazer conteúdo na internet falando sobre. Porque realmente você tá lendo uma história, por mais que seja uma história de ficção, você tá lendo uma história sobre pessoas reais com quem você se identifica e faz você pensar sobre a sua vida, não só sobre a vida desses personagens. E eu acho isso muito legal. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu algum outro livro do Vitor, se você gosta das histórias dele, se você concorda com o que eu falei, se você discorda e por quê. E é isso. Se você não leu Os Três Desejos de Eugênio ainda, recomendo muito. E é isso, eu não sei mais terminar vídeo. Tchau!